E vamos ler aqui. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Então, queridos, nós falamos aqui na terça-feira, nós falamos sobre a importância de se perseverar no Senhor, a importância de se semear em oração, na palavra, na perseverança, nos tempos difíceis. A importância de estar firme no Senhor. Amém. De não se deixar levar por uma mentalidade que tudo sempre tem que estar certo e que as coisas sempre tem que estar numa condição que nós imaginamos ser positiva, boa e agradável. Nos tempos difíceis, nos tempos ruins, nos tempos complicados, nós semeamos. E vimos o texto do Salmo 126 que diz: aquele que vai semeando, mesmo com lágrimas, ele vai retornar colhendo com alegria. Amém. Então, se nós quisermos colher, nós precisamos seguir firmes no Senhor, perseverar. E encerramos falando que a hora que o Senhor quiser, nós vamos orando, nós vamos intercedendo, nós vamos perseverando no Senhor e na sua palavra. E a hora que o Senhor desejar, Ele num instante, Ele pode virar a chave e mudar toda a condição. Citamos o caso de José, citamos o caso de Davi, de outros personagens que durante anos, 15, 20 anos, o próprio Abraão, que esperou praticamente uma vida inteira o cumprimento de uma palavra que foi liberada, mas que perseveravam no Senhor. E a palavra chega a dizer que Abraão confiou, creu contra a injustiça, ele creu contra tudo que lhe era oposto. Então nós falamos da importância de perseverar. E todos nós conhecemos o efeito da oração. Nós que vemos ali no grupo do ministério, todos os dias chegam pedidos de pessoas que precisam de intercessão, de pessoas que precisam serem alcançadas no momento e que recorrem a irmãos que aqui congregam, ou recorrem a nós mesmos pedindo: por favor, ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família, interceda pela minha família. Então nós sabemos, nós conhecemos o poder da oração, nós conhecemos os efeitos da oração. Amém. E a própria palavra fala da eficácia da oração, que a oração do justo, ela é eficaz em seus efeitos. Nós sabemos que a oração é um instrumento muito poderoso, que ela pode reverter qualquer situação, que ela pode mover qualquer situação. Agora, além da oração, além de orar, se nós quisermos ter uma vida com Deus de qualidade, uma vida com Deus de qualidade, nós precisamos associar, ou nós precisamos juntar a questão da oração, nós precisamos juntar a obediência. Nós precisamos juntar com a oração a obediência à palavra que Deus já liberou. Então, o que o autor dos Hebreus diz? Ele está falando de Jesus. E ele diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado pela obediência, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então nós vemos aqui duas coisas importantes. Nós temos Jesus, que mais do que qualquer homem sabia o efeito e o poder, a eficácia da oração. Nós já abordamos isso várias vezes, que Jesus passava uma boa parte da madrugada orando na presença do Senhor, e depois durante o dia ele passava manifestando a justiça de Deus, curando o enfermo, operando milagres, alimentando o necessitado, praticando a justiça do reino, ensinando as multidões, a ponto das pessoas dizerem: quem é esse homem? As suas palavras, elas têm poder, as suas palavras são vida, as suas palavras têm autoridade. Então, agora o autor dos Hebreus fala de Jesus, dizendo que Jesus, nos dias da sua carne, Jesus fez duas, aqui fala exatamente dessas duas coisas. Ele se aproximou diante de Deus. Ele está se referindo, o autor está se referindo exatamente da noite da quinta-feira, quando Jesus foi ao jardim do Getsemane, e ali no jardim do Getsemane, ele fez o que todos nós fazemos, ele orou ao Senhor. E a palavra fala de vários tipos de oração, várias formas de oração. Diz ali, com forte clamor, com lágrimas, com súplicas. Ele orou por aquele que podia livrá-lo da morte. Ele orou para aquele a quem podia livrá-lo da morte. Mas por fim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então nós vemos aqui a oração, que nós conhecemos o poder da oração, e nós vemos a obediência, que são duas coisas que precisam fazer parte da nossa vida. Veja só a palavra. Eu quero mergulhar um pouco mais. Em 1 Samuel capítulo 15, a gente vai ler esse texto, que ele esclarece um pouco mais sobre a questão de orar e de obedecer. De orar e de obedecer. Não basta orar. 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel 15, 22. Não basta apenas orar e viver uma vida de desobediência, porque nós precisamos refletir, queridos. Nós conhecemos a eficácia da oração, nós conhecemos a importância da oração, nós entendemos como é importante a oração, mas nós precisamos também parar e refletir sobre o que tanto nós oramos, sobre o que, afinal de contas, nós estamos chorando, sobre o que, afinal de contas, nós estamos clamando. Será que muito desse clamor, muito dessa oração, não é para mover o coração de Deus, para resolver questões que foram geradas pela desobediência, e agora se quer argumentar com Deus, e agora se quer mover o coração de Deus, e agora se quer barganhar com Deus? Olha a resposta do profeta Samuel para o rei Saul. 1 Samuel capítulo 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Tem porventura, por acaso, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto
que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Deixe marcado aí, feche sua Bíblia. Presta atenção. Deus havia liberado uma palavra para Saul. Você vai lá e faz isso, isso e isso. Você vai matar todo esse povo, você não vai trazer nada, você vai matar todos os animais, você não vai trazer despojos, você não vai trazer nada. Então ele foi para a guerra. Só que lá na guerra ele acabou preservando a vida do rei e acabou trazendo também animais e algumas joias. E aí, quando ele foi confrontado por Samuel, o profeta, Samuel chegou no acampamento e ouviu, o balido das ovelhas, ouviu o barulho dos animais, e entrou lá na sala, na tenda onde estava o rei Saul, e lá estava o rei dos amalequitas, estava lá, acho que é dos amalequitas, não quero fazer confusão, o rei estava lá, e aí ele diz assim: não, mas eu preservei o rei, E também eu trouxe os animais, porque nós queremos oferecê-los em sacrifício ao Senhor. Nós queremos oferecer ao Senhor esses despojos, nós queremos oferecer ao Senhor essas coisas. Foi então essa a resposta de Samuel. Por acaso Deus tem tanto prazer assim em holocaustos, em sacrifícios? Não seria melhor obedecer? Não seria melhor fazer o que o Senhor disse, a palavra que Ele ordenou? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então o que nós precisamos refletir nessa noite? Nós conhecemos o poder da oração. As pessoas que nos procuram, elas conhecem o poder da oração. Elas sabem que se alguém orar, Deus pode intervir. E mesmo que nós não oremos para mudar o coração de Deus, mesmo que nós não oremos para que Deus faça aquilo que a gente quer, mesmo que a nossa oração seja uma oração para que a vontade de Deus se faça, muitas vezes quando alguém pede oração, às vezes as pessoas fazem, como eu tenho trabalhado com manutenção de informática, e uma coisa que eu percebi é que muitas vezes o cliente traz um produto e ele mente. Sabe aquela pessoa que ela faz alguma coisa errada, ela faz uma bobajada, isso gera um problema de saúde, daí ele vai no médico e ele conta metade da história. E aí o médico tem que fazer um prognóstico, tem que receitar, tem que fazer um diagnóstico por aquilo que foi contado, meias verdades. E às vezes as pessoas fazem isso, elas traziam equipamento e me diziam: tá assim, assim. E aí, na hora do vamos ver, a gente percebia, porque a pessoa achava, sei lá, que a gente não ia descobrir, que a gente não ia ver, que a gente não ia perceber. E aí quando a gente ia mexer e ia ver, percebia que não era bem assim, que havia muito mais coisas. E aí a pessoa diz: não, mas eu entreguei, estava funcionando, eu entreguei, estava tudo bem, eu entreguei, só tinha esse defeitinho aqui. Assim fez Saul. Deus disse: faça isso, Saul. E Saul pegou e ele fez o quê? Ele praticou uma meia obediência, ou como nós diríamos, uma obediência meia boca, uma obediência fraca, porque ele fez parte do que Deus disse, ele não fez tudo o que Deus disse. E aí depois ele argumentou, espiritualizando o seu erro, a sua desobediência, dizendo: mas eu fiz isso porque eu queria sacrificar ao Senhor. Quantas vezes alguém, conhecendo o poder da oração, mas desejando viver uma vida de desobediência, uma vida de transgressão, depois que a situação fica complicada, dias atrás eu falei ainda sobre isso, nós temos o Espírito Santo, não é para recorrer a Ele depois que o problema se instalou, não é para recorrermos ao Espírito Santo depois que, vamos dizer, a vaca foi coberta, agora eu vou recorrer ao Espírito Santo. Não, nós temos o Espírito Santo para que a gente não peque, para que a gente não transgrida, para que a gente não cometa a desobediência, para que a gente não cometa a transgressão. Então depois que a pessoa pecou, transgrediu, desobedeceu, então ela vai lá e ela quer orar, ela quer mudar o coração de Deus, ela quer barganhar com Deus.
Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, ó, a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, ela está falando exatamente disso, de meios que as pessoas usam para mover o coração de Deus e para que o Senhor faça o que Ele quer. Então a pessoa pensa assim, não, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou jejuar tantos dias, eu vou orar na madrugada. Essa pessoa não ora nem durante o dia, mas agora ela precisa de uma intervenção divina. Não, agora eu vou orar na madrugada. E aí ela está vivendo, não é uma questão de um ataque do inimigo, não é uma questão do diabo estar atacando a sua vida, ela está vivendo as consequências da sua desobediência, e agora, em consequência da sua desobediência, está orando para mover o coração de Deus e para que o Senhor não faça com que a sua palavra se cumpra. Porque existe um texto da palavra que nós podemos usá-lo, vamos dizer assim, usar esse termo, nós podemos usá-lo, mas é um texto que também nós devemos temer, porque a palavra diz assim, ó, o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Nós podemos glorificar o Senhor por isso. Ele vai cumprir a sua palavra, Ele vela para cumprir a sua palavra. Se Ele liberou uma palavra, essa palavra vai se cumprir, independente de qualquer situação. Mas também, quando Deus diz na sua palavra que Ele vai trazer justiça, que Ele vai trazer juízo, que Ele vai julgar, Ele também vai zelar para cumprir essa palavra. A palavra que não é tão agradável, mas que Ele vai velar por essa palavra. Então o que nós temos que fazer, querido? Eu não estou dizendo aqui, o pastor falou tanto de orar na terça-feira, agora o senhor está falando contra orar. Não, eu estou dizendo, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que interceder, nós temos que nos colocar na brecha, mas nós precisamos também avaliar a qualidade e qual a motivação que às vezes alguém está chorando. Alguém está chorando porque ela está vivendo, aquela pessoa está vivendo as consequências de sua desobediência. Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, Ele não tem meios pelos quais nós possamos barganhar com Ele. Meu Deus, agora, se o Senhor resolver isso aqui para mim, eu vou me batizar. Agora, se o Senhor resolver isso aqui para mim, eu vou dar tanto de oferta. Agora, se o Senhor resolver isso aqui para mim, se o Senhor resolver essa questão para mim, eu vou fazer tal coisa, eu vou alimentar tantas famílias, eu vou fazer isso. Então isso é o que? Barganhar. Deus está dizendo, eu não quero sacrifícios, eu não quero que você se endivide, eu não quero que você vá lá e compre algo que depois não vai conseguir pagar. Eu não quero que você faça um sacrifício, porque eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Então o que nós queremos entender nessa noite? Se eu fosse dar um título, não basta orar, é preciso obedecer. Deus disse para Saul, melhor é obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Não tente usar da dureza do seu coração, porque quando fala de rebelião e obstinação, o que é obstinação? Teimosia. Teimosia. Senhor, eu quero isso, eu quero desse jeito, eu quero essa situação. E aí a pessoa vai orar, às vezes até citando o texto da palavra, porque até para desobediência se acha um texto da palavra. A gente já falou muito sobre isso. Alguém pode encontrar um texto da palavra e torcer o seu significado para que ele viva na desobediência e viva transgredindo diante do Senhor. Então Deus está dizendo, se você é teimoso, se você não se sujeita, se você é rebelde, não adianta querer negociar comigo, não adianta querer barganhar comigo, não adianta querer argumentar comigo, às vezes até espiritualizando o pecado, espiritualizando a transgressão, né? A gente comenta às vezes, né?
comentava essa semana de uma senhora que o marido faleceu, e toda a congregação foi lá consolar aquela senhora, deixou filhos pequenos, e aí todos foram lá, e lá naquela região eles têm um costume, eles têm o hábito de comer o morto. Então, o que é isso? Na noite do velório, eles fazem lanches, eles passavam a noite comendo. E aí a família, como era uma família mais humilde, então a igreja, a comunidade se juntou e eles traziam os lanches e tal. E aquele povo passou a noite inteira comendo e tomando café e coisas. E porque era na igreja o velório, se fosse em outro lugar, acho que até era uma bebida, uma cerveja, um troço, ia rolar lá. E aí eles passavam aquela noite inteira comendo e bebendo, e a família consolando, os irmãos consolando, socorrendo aquela família, ajudando aquela família. E aí a pastora foi conversar com ela uma hora, foi lá, levou ela num cantinho, foi conversar com a viúva, e ela assim, vira para a pastora e diz: não, Deus já me disse que o meu marido ia morrer, Deus já tinha me falado, e Deus até já me disse com quem eu vou ficar. E a pastora daí ficou muda, ficou assim: como assim? Está vendo fulano lá? Pois é, Deus me disse que eu vou ficar com ele. Deus falou. Como assim Deus falou? Como assim Deus disse? Que autoridade é essa? Quem liberou essa palavra? Então, quando há um coração obstinado, quando há um coração teimoso e que usa muitas vezes para espiritualizar a transgressão, diz: Deus falou, Deus disse. Todos nós ficamos estarrecidos agora com as investigações da morte daquele pastor lá, que a mulher mandou matar o marido com 30 tiros. E o argumento dela foi muito simples: eu não podia me separar dele, porque se eu me separasse dele, eu ia escandalizar o nome de Deus. Então, separar e escandalizar. Então ela preferiu dar 30 tiros dele, mandou dar 30 tiros. Quer dizer, 30 tiros escandaliza menos do que se separar, do que desfazer o casamento. Tentar matá-lo várias vezes não é escândalo, mas escândalo seria se fosse separado. Quer dizer, alguém usa de argumentos espiritualizando a transgressão, espiritualizando a desobediência. Deus não quer que a gente passe madrugadas inteiras orando para consertar os resultados e as consequências da nossa desobediência. Deus não quer que a gente argumente com Ele, que a gente tente barganhar com Ele, depois que as consequências da desobediência se instalaram. Não, o único caminho, a única coisa que Deus queria de Saul, não é que ele se apresentasse diante do Senhor e se justificasse, porque o problema de Saul foi se justificar. Deus disse uma coisa, ele sabia o que Deus havia dito, então ele disse: mas eu fiz assim porque eu queria sacrificar o Senhor. Seria tão simples se Saul dissesse: realmente, eu pequei, eu transgredi, eu desobedeci, eu fiz o que não era para fazer, Senhor, me perdoa, manda lá, mata esses animais, mata esse rei. Não, ele ficou argumentando, ele ficou justificando. Não adianta depois se justificar. O que Deus quer? Se nós pecamos, se nós falhamos, se nós transgredimos, Deus não quer que a gente fique depois argumentando com Ele. Deus não quer que a gente fique depois fazendo negociatas com Ele. Deus quer que a gente se arrependa. É isso que Ele espera, que a gente se arrependa, que a gente chegue diante dEle e diga: Senhor, eu pequei, eu desobedeci, eu transgredi. E nós vemos, querido, que Deus, a palavra diz, Deus é amor. Deus é amor. Mas nós vemos que Deus também é um Deus de justiça. Nós vemos que Ele deu chances para que Saul se arrependesse, Saul não se arrependeu. Ele deu chances para que Davi se arrependesse, Davi não se arrependeu. Ele deu chances para que Safira e Ananias se arrependessem e não se arrependeram. Então, quando o arrependimento não vem, Deus expõe. Então, alguém, no meio de toda essa confusão agora desse caso que eu comentei,
Alguém pode dizer, olha, o diabo está expondo. Não, não é o diabo, é Deus quem expõe. Foi Deus quem expôs Saul diante dos seus governantes, dos seus generais. Foi Deus quem expôs Davi diante da sua sala de trono. Foi Deus quem expôs Safira e Ananias diante de toda... Imagina, irmãos, no culto, quantas pessoas tinham naquele culto? E na hora do culto, na hora da oferta, eles são expostos na frente de todo mundo. Eu acho que se um dia um pastor hoje, dessa atualidade, fizesse isso, sabendo, ou sendo inspirado por Deus, recebendo de Deus a direção, e chamasse o irmão assim e disse, irmão, você fez isso mesmo? É verdade? Você fez desse jeito? E aí o irmão, não, mas Deus está me dizendo, você está mentindo. Se um pastor fizesse isso hoje, o que ia acontecer com esse pastor? Eles iam processar, iam dizer que é calúnia, que é difamação, que enfim. Mas Deus fez isso com Safira e Ananias. O que seria necessário Saul fazer, Davi fazer? O que era necessário Safira e Ananias fazer? Se render, se sujeitar, pedir perdão ao Senhor, se arrepender do seu pecado e seguir em frente. Saul não se arrependeu. E aí vem o próximo ponto da disciplina de Deus. Veio a morte prematura. Davi se arrependeu. Safira e Ananias não se arrependeram. Insistiram que não, é isso mesmo, é verdade, é isso mesmo que nós fizemos. E acabaram perdendo a sua vida. Então, queridos, por que nós estamos orando? Nós conhecemos o poder da oração, amém. Então nós precisamos também conhecer o poder da obediência à palavra. Amém. O poder da obediência à palavra. Jesus passou a noite inteira orando, clamando, chorando, suplicando para aquele que podia livrá-lo da morte. Mas a oração dele não era que mudasse o coração de Deus, mas era para que a vontade de Deus se cumprisse. E a palavra diz que ele aprendeu pela obediência. Sabe o que mais que a palavra diz? Tiago, último texto que eu quero encerrar nessa noite, que era para ser só uma reflexão, mas eu acho que já deixou de ser uma reflexão, já está demorando demais. Tiago capítulo 1, verso 22, logo depois de Hebreus, em Tiago capítulo 1, verso 22, olha só o que diz. 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. A si mesmo se contempla e se retira, e logo esquece de como era a sua aparência. Então o que a palavra está dizendo? Seja praticante da palavra. O que é praticar a palavra? O que é praticar a palavra? É obedecer. Mesmo que obedecer. Tiago usou o termo praticar, mas ele podia ter dito obedeça a palavra. Não adianta nós termos grande conhecimento, não adianta nós conhecermos a palavra e não praticarmos, e não obedecê-la. Porque Tiago diz, se você não é um praticante da palavra, você está se enganando a si mesmo. Se enganando a si mesmo. Queridos, nós precisamos aprender a orar. Falamos sobre isso, a oração que me defende, a oração que guarda o meu espírito, a oração que protege as minhas emoções, a oração que protege a minha mente, a adoração como arma de defesa, a adoração como arma de ataque, orar, clamar ao Senhor. Mas essa oração, do que a palavra de Deus fala, é a oração que me edifica, é a oração que me faz crescer em Deus, é a oração que me ajuda a enfrentar as situações da vida, que quando eu não tenho força, a alegria do Senhor é a minha força, é a oração que me ajuda. Mas eu preciso que, como se fossem os trilhos da minha vida, também
ele seja acompanhado pela obediência. Eu obedeço e eu oro. Eu obedeço e eu oro. Eu obedeço e eu oro a palavra e eu vivo em obediência, e a minha oração não vai ser para consertar as burradas da minha vida, mas a minha oração vai ser para me edificar. A minha oração não vai ser: ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, não faz isso comigo, ó Deus, agora olha para mim. Você deveria bater no peito e dizer como Isaías: Senhor, eu pequei, eu sou falho, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou, o apóstolo Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores, eu sou aquele que transgrediu, eu sou aquele que desobedeceu, é culpa minha, eu sou o culpado. Essa é a oração que, se transgredimos, que deve sair da nossa boca, que deve sair de nossos lábios, de entrega, de se despojar diante do Senhor. Orar e obedecer. Não basta orar, é preciso também obedecer. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar nessa noite. Vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele nos ajude, que a gente, que tantos pedidos que chegam pedindo oração, tantos pedidos que chegam dizendo: ore por mim, e que a gente não seja, até mesmo nós que recebemos os pedidos, nós não sejamos levados a orar para encobrir a transgressão de alguém, sem saber, clamar por algo que Deus está trazendo, talvez a sua justiça, por algo que Deus está tentando pôr em ordem. Que a gente continue sempre orando e dizendo: Senhor, que a tua vontade se faça, que o teu querer se faça, que nunca a gente use a oração como uma barganha, que nunca ninguém nos leve a orar como barganha. Diz lá para o pastor que se Deus fizer isso, eu vou dar tal coisa. Que a gente nunca seja seduzido por uma barganha, mas que a gente sempre ore para que a vontade de Deus se faça, e que a gente possa ser um ouvinte e praticante. Ouvir e praticar. Melhor obedecer do que sacrificar. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Oh Espírito Santo, oh meu Deus, Senhor, nós queremos dizer, Pai, nós não somos de forma alguma melhores que ninguém. Senhor, nós não somos de forma alguma mais espirituais, mais santos, porque oramos no Espírito, porque oramos em línguas, porque temos entendimento. Não, Senhor, porque a Tua palavra diz: aquele a quem muito foi dado, mais será cobrado. Mas, Senhor, nós queremos orar, Pai querido, que nós possamos levar o nosso espírito, a nossa carne, em obediência à Tua palavra, Senhor. Como Tu mesmo disseste, Senhor, possamos levar cativo na cruz de Cristo todo pensamento, toda mentalidade, toda ideia, tudo aquilo, Senhor, que é uma transgressão e uma desobediência à Tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos como Saul, que viveu uma meia obediência. Que não sejamos como Saul, Senhor, que se justificou na sua transgressão, que espiritualizou a sua desobediência. Pai, que nós sejamos, Senhor, capazes de ouvir o Teu Espírito, que o Teu Espírito possa nos quebrantar, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa fazer em nossa vida o que Ele fez na vida do filho pródigo, que lá dentro do chiqueiro ele caiu em si, ele percebeu a sua transgressão, ele percebeu, Senhor, que ele precisava de arrependimento, e ele buscou os frutos desse arrependimento. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a não fazer da oração um meio de barganha. Nos ajuda, Senhor, a não fazer da oração um recurso de negociada, de não fazer da oração um meio de impedir que o Teu juízo e a Tua justiça aconteça na nossa vida ou na vida de alguém por quem oramos. Senhor, nos ajuda
ajuda a ser ouvinte praticante, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a ser alguém que ouve a Tua palavra e pratica a Tua palavra. Não importa o tanto que conhecemos, mas o que conhecemos, Senhor, possamos colocar em prática. Nós continuamos orando, Senhor. A Tua vontade se cumpra em nossa vida. A Tua vontade se cumpra na vida de todos aqueles que trazem, que enviam a nós o Seu pedido, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, faz o Teu querer. Cumpre o Teu querer. Realiza o Teu querer em nossa vida, Senhor. Tu velas para cumprir a Tua palavra. Que esse seja o nosso consolo, mas que essa seja também a nossa exortação, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.